Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Fé, você acredita na Bíblia, pois tem coisas escritas nela que para você fazem sentido e se encaixa como verdade negativo. absoluta. Negativo. A verdade é que nunca saberemos a Negativo. verdade. Negativo. Você está negando a palavra do Criador. Outra pessoa, outro NPC cometendo o mesmo erro do anterior. Você nega aquilo que está escrito ali e você nega também que todas as evidências do mundo fazem alusão direta ao que está no texto bíblico e simplesmente você sim coloca na sua cabeça que essa é a verdade, sem você nunca ter buscado pela verdade. Que processo natural Jesus usou para transformar água em vinho? Me diga. Uma cuspidela. Tipo... Não dá. Não sei como é. Pô, água. Vinho tem os álcoois, certo? Sim. Etanol. Eu acho que tinha etanol. Tem gente que discorda. Acho que era só vinho mesmo, né? Mas... Era suco de uva, o bagulho. Eu acho que era vinho. Tá? Acho só, não tenho certeza. Tinha todos os álcoois superiores. Tinha... antocianina, são mais de 400 substâncias conhecidas, bem estabelecidas no vinho. Não dá pra pegar água e fazer isso. Não tem processo natural. Você teria que fazer o quê? Transformar em energia depois de transformar? Não, você teria que ser um sintetizador ambulante. Então, ele, pelas suas virtudes, disse, haja vinho e houve vinho. Através da palavra divina. A palavra. A mulher que vertia sangue. Tem uma passagem na Bíblia que a mulher que tinha uma hemorragia já há mais de 20 anos encosta nas vestes de Jesus. Jesus para o caminho, estava uma multidão ao seu lado e diz assim, senti que de mim saiu poder. Aí ele olha para trás e fala, quem foi? Aí ele percebe que foi a mulher. Que poder é esse que saiu? Que poder é esse? Poder divino, né? Claro, as virtudes. Agora, ele é milagroso? Não, ele usa forças, eu entendo assim. Eu acho que Deus usa forças, usa processos que a gente não tem acesso. Mas que seriam explicados? Sim, claro que seriam explicáveis. Entendi. Ele usa as suas virtudes. Se Deus nos desse esse conhecimento, desse a possibilidade de conhecermos como ele fez tais coisas, esses feitos absurdos, essa vida aqui nossa nem seria possível, né? Já começa daí. Porque imaginem só, se com o que o ser humano sabe desse mundo corrompido, isso aqui já é tudo estragado, você imagina algo assim, né? Algo que vem diretamente do Criador. Ele pega e consegue transformar água em vinho. Ele consegue chamar o universo à existência pelo poder da sua palavra. Mas, por exemplo, quando Jesus pega o vinho pega a água e transforma em vinho, se a gente tivesse um microscópio que estivesse analisando o processo químico interno dessa água, a gente conseguiria enxergar o processo de como provavelmente isso acontece? Acredito que sim. Aí nós conseguiríamos enxergar a nível molecular o que estaria acontecendo ali, qual que é o processo. Só que assim... Isso daí não seria reproduzível, óbvio. Provavelmente, claro. Entendi. Tem, por exemplo, na criação, tem gente que acha assim, quando ele fala que... Ou não, né? Ou talvez nem com o microscópio nós conseguiremos enxergar o que aconteceu. Talvez não. Que a terra produza os vegetais e as plantas. O pessoal acha que... Do nada, magicamente. Começou a crescer. Não é mágica. Ele pegou a matéria... e transformou em vegetais. Com energia. Só que os meios pelo qual o Criador faz isso são inacessíveis e incompreensíveis por nossa parte. Poderíamos até observar alguma alteração aqui, outra ali, mas no geral, não daria pra você falar, nossa, eu vi de ponto a ponto o que tá acontecendo. Com virtudes. Que virtudes são essas? Eu não conheço. Mas daria pra conhecer, se a gente quisesse. Eu acho que a gente tem capacidade. Entendi. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, o que acontece no processo da criação? Foi um evento do passado que a gente não tem mais acesso, certo? Então, os milagres de Jesus também não estavam lá com o microscópio para ver como é que ele fez. Pois seria interessante. Seria demais, não seria? Seria. Agora, eu vou estar com ele na glória, você também, né, Monarca? Espero que sim, né, cara? Amém, espero. E a gente vai chegar para ele, olha que legal, vou chegar, Jesus, chega aqui no cantinho. Me explica aí, conta aí o aquele negócio da água, aquela parada da água isso lá, cara. Quando eu morrer, Como a primeira coisa que eu vou querer saber é, mano, me explica o que rolou, porque eu não entendi nada. Claro. Me explica o que aconteceu, cara, me explica tudo. Eu sei que você não usou processos naturais. Eu sei que você usou suas virtudes. Mas como é que foi, né? Como é que é? Me explica isso aí. Por exemplo, tem uma música muito legal, até cantei não, tive que soletrar porque não pode cantar, Miguel né? mandou Senão direitos autorais e tudo mais. Mas ninguém explica Deus. Dono de toda ciência, sabedoria e poder. Sim.
Ó, dá-me de beber da fonte da água da vida, né? Antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Eu acredito crente ao que Deus ateu, não ninguém... possui uma consciência, pois acho que se possuísse o mundo não estaria podre desse jeito. Creio que Deus seja energia positiva ou negativa. Vai depender de seus pensamentos. Não, esse raciocínio aí não tem como se sustentar porque vem de uma pessoa que nunca leu a Bíblia. É só ler a Bíblia que você vai entender o que aconteceu. Estou viciado em uma Tá tudo não lá. sei como mudo. Bru, me diga, existem aspas cristãos aspas que dizem que é mais fácil ser salvo que condenado, que transformam toda a Bíblia em um conto fofo onde todos são salvos. Ó que tu me diz. Mentira. Essa romantização da própria Bíblia serve justamente e contribui para que a pessoa peque. Isso deixa ela fraca, porque não traz os ensinamentos verdadeiros que o Criador passou para as pessoas, que Jesus Cristo passou. Isso daí só serve para distanciar as pessoas ainda mais do Criador. Não é assim que funciona. Existe ordem por trás das coisas e existe responsabilidade. João 13:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Exato. Aí você vê, se o Criador colocou um receptáculo, Jesus Cristo, com seu espírito, carregando seu espírito, de poder projetar milagres aqui, o ser mais perfeito que já existiu, desde que o mundo é mundo, Jesus Cristo, para passar por toda a dificuldade que passou, você acha que você vai ganhar sua salvação facinho? Isso é tão ridículo quanto acreditar que tem gente de ponta cabeça numa bola molhada, girando inclinada a mais de 1 milhão por hora. De novo, incoerência. Incoerência. Isso é simplesmente ridículo. Em vez de ficar falando, eu acho que Deus é isso, eu acho que Deus salva assim, eu acho que Deus salva assado. Leia a porra da Bíblia! Como que eu posso chegar aqui e falar pra vocês assim, eu acho que o Toretto no Velozes e Furiosos tem cabelo, eu acho que ele usa brinco, eu acho que ele é bonzinho, eu acho que ele não rouba carro. Não, caramba, eu tenho que ver a merda do filme que tá lá pra falar. Como que eu vou ficar aqui falando o que eu acho? O filme tá lá, assiste o filme. A Bíblia tá lá, leia a Bíblia, depois você fala. Do jeito que o Criador é, depois você fala, interpretei a Bíblia assim, entendi que o Criador age dessa maneira, que ele criou o mundo desse jeito, com esse propósito. Entendi também que o ser humano se corrompeu por conta disso. Entendi como que o demônio opera na vida da pessoa. Entendi o que é o pecado, como que ele corrompe a alma. Entendi tudo, depois você pode discutir. Não adianta você ficar falando de algo que tá lá para ser acessado e ser entendido, e você nunca foi lá acessar e entender. Aí fica especulando, fala, eu acho que foi assim, eu acho que Deus é isso, eu acho que Deus é aquilo. No final, você acaba blasfemando. Mesmo que indiretamente e sem vontade de blasfemar. Porque, na verdade, você só tá sendo ignorante. E a ignorância é uma porcaria, certo? Você não pode viver sendo ignorante, cara. Então, se você tem dúvida sobre qualquer coisa que seja, vá até a fonte e leia o que está lá. Busque pelo conhecimento e pela sabedoria. Pronto, seu problema será resolvido. Olha que difícil. Ninguém explica a Deus. A gente explica como ele fez. É impossível, né? Mas a gente entende que foi ele que fez. Eu Essa é a grande nisso. diferença. A gente acredita, né? A gente entende que ele fez. Agora, como ele fez, explica. Você consegue explicar um Deus? Deus não é nem não eterno. Consigo explicar Deus, não consigo nem imaginar o que ele é Deus. Atemporal. Ele tá fora do tempo. Pois é. Aí eu vou chegar cá, Deus, como é que acontece esse negócio? Você tá fora do tempo. Como é que você tem todo o poder? Da onde veio isso, não é? Quem criou você? Claro, você sempre existiu? Lógico, Como que são isso? perguntas que todos nós queremos fazer. Sim, sim. Mas só ele que vai poder responder. Eu vou conseguir responder com a minha ciência? Provavelmente não. A Bíblia não é uma explicação, é uma caminhada. Não, cara. Que mané não é explicação o quê? A Bíblia mostra pra você por que tudo foi criado e vai além. Além dela te explicar como foi criado, ele explica e fala como você deve caminhar diante disso que foi criado. A Bíblia, ela é, na verdade, um livro de regras. É por isso também que a maior parte das pessoas detestam a Bíblia, principalmente o sistema. Porque o sistema sabe que se as pessoas tivessem regras e critérios bem fixos estabelecidos, onde elas não ficassem se desvirtuando e saindo pra fora da curva, seguissem a doutrina do jeito que é pra ser seguida, acabou. Acabou pro sistema. Como que você vai corromper uma pessoa convicta, que sabe pra onde vai, que sabe da onde veio, por que veio e automaticamente sabe pra onde vai? Como que você corrompe uma pessoa dessa? Você não corrompe. Você pode oferecer R$1 trilhão pra ela, você pode oferecer qualquer porcaria que a carne podre do ser humano gosta. Essa pessoa não vai aceitar. Ela sabe da verdade.
Por que ela vai aceitar e vai se corromper? Não faz sentido. É por isso que odeiam a Bíblia. Ah, por que vocês acham que quando eu vou no podcast eu falo de terra plana e de Bíblia, nego fica ansioso? Porque as pessoas não gostam. Não gostam de regra. Não quer fazer a coisa do jeito certo. Nem por isso tem que ser deixado de falar a verdade. Tem que falar e acabou. Silva mandou R$5. É o que é. Os processos naturais que ele estabeleceu para estabilizar e governar o seu universo. Isso a gente pode entender. Sim. Agora, O que a ciência faz. Mas agora, os porquês de Deus, por que existe algo? Essa é a questão. Outro dia o cara tava falando assim, Tudo mas é questão Marco, de fé. Você acredita na Bíblia, pois tem coisas escritas nela que pra você fazem sentido e se Não. encaixa como verdade Negativo. absoluta. Negativo. Mas a única verdade é que nunca saberemos a Negativo. verdade. Negativo. Você tá negando a palavra do Criador. Outra pessoa, outro NPC cometendo o mesmo erro do anterior. Você nega aquilo que está escrito ali e você nega também que todas as evidências do mundo fazem alusão direta ao que está no texto bíblico e simplesmente você sim coloca na sua cabeça que essa é a verdade, sem você nunca ter buscado pela verdade. se o universo é jovem, como é que a luz chegou aqui? É um grande paradoxo, certo? Sim. Eu sei que o universo é jovem. Mas como Eu que a luz sei tem que ele é 30 milhões de anos, muito, 30 bilhões de anos? muito, Concordo, o universo é jovem. né? Concordo. Calculam aí pelo menos 13,8 bilhões de distância, né? Se a expansão ocorreu, dá 37 bilhões de distância. Isso aí de já é. diâmetro, né? Aham. Até mais. De anos-luz, né? É anos-luz. Aí fala, como é que a luz chegou aqui? Cara, esse foi um fenômeno. Eduardo mandou Sobrenatural. R$5. Que Super é Deus bem mais fez. simples do que a galera pensa. Se seguirmos os 10 mandamentos já estaremos plenos e quase 100% puros. São apenas 10 leis. Não precisa de mais nada. Joga Vademecum no lixo. Pois é. Eu não posso explicar o natural com forças que eu desconheço. As virtudes que Deus usou. Ele disse, luz, chega aqui. E se a luz não chegasse, os céus declaram a glória de Deus, o universo manifesta as obras das suas mãos. Como é que ele poderia criar um universo? Não podia ser pequenininho, né, Monark? Podia? Não, isso não faz Por quê? sentido Porque com a ele é grandeza de grande. Deus, né? Tem ateu que fala assim, nossa, se Deus quisesse criar um universo só para iluminar a Terra, tal, faria pequenininho, tal, umas estrelinhas. Aí Cara, a gente tem a Terra plana. Olha o Monark, o próprio Monark chegou. O Monark provavelmente ele tá estudando o modelo. 5.5. Cara, o cara não conhece. Os versículos bíblicos já nos indicam, ó. E se os caras Os da Terra céus plana tivessem declaram. certo, cara? Já parou pra pensar nisso? Ai, caramba. Tu tá acreditando nos... O Marcus Eberlin, não, mesmo se ele já tenha parado pra pensar nisso, isso aqui que eu tô falando é especulação minha, tá? Mesmo que o Marcus Eberlin já tenha parado pra pensar nisso, não é um assunto que ele tem vontade de dissertar a respeito. Eu acho que nem deveria ser perguntado sobre terra plana, porque a gente já sabe que o cara não quer falar sobre isso daí. Deixa o cara continuar falando do design inteligente, que é uma coisa que ele manda bem, que ele tá apegado. Se um dia ele tiver a fé necessária, a questão, tudo aquilo que é necessário o ser humano ter pra defender a terra plana mesmo, descer o cacete, colocar em xeque toda a vida dele como acadêmico, o trabalho dele, tudo isso, quiser colocar em xeque, porque vai colocar. Ele vai trazer muito problema pra vida dele. Se ele quiser, por atitude dele, por iluminação divina, se ele for um cara que tem que ser utilizado pra isso, vai ser utilizado. Milagre aí, caralho. Cara, Por que esse milagre não Não pode adianta. ser, Ô, mano? Monark, eu nunca fui terraplanista, nunca serei. Cara, É, essa eu coisa gostaria que a Terra absurda. fosse... Significa Ó, que tem mais... Esse nunca serei aí também é uma coisa complicada, porque Marcus Eberlin foi por 40 anos evolucionista, e depois o que aconteceu? Aprendeu a verdade. mais terra pra lá. O pior é que o pessoal quer... Como é que eles querem vencer o design inteligente? Não conseguem na argumentação, porque eles perdem os debates, certo? É, aí depois eles vão falar que vocês são terraplanistas, né? Porque é o termo pejorativo. Não é verdade? Isso daí é uma coisa ruim. Desagrega pro debate. Por isso que eu acho que os caras que defendem o design inteligente, por mais que o design inteligente case muito bem com a questão da terra plana, não se deve falar de terra plana com esses caras. Deixem eles defenderem a tese deles, o modelo deles. Certo? Como é que eles desclassificam o design inteligente? Ah, pseudociência. Exato. Ah, é apelar pra Deus. É terraplanismo. O cara que tenta linkar a gente com... Ninguém do design Ansiosinho inteligente mandou defende a 5 terra reais. plana, gente. Ninguém que eu conheça. Para de Tem um brincar, outro lá, mano, tudo na moral, bem. também. Mente aberta com os terraplanistas também, Não, mas mano. cara, não faz sentido. Ô, Monark, Muita coisa não faz sentido. O que você tá falando também. Não faz sentido. Ó. A luz milagrosamente chegou aqui quando as evidências são de milhões, mas na verdade é milhares. Isso não faz sentido nenhum também, cara, pra ser sincero. Pra mim, assim. Ô, Monark, o universo é jovem, certo? É você que tá dizendo isso. É assim. Rodolfo Bianco, Essa é uma evidência científica muito forte. Não, aqui o Monark precisa entender que essa questão aí do universo jovem, o Marcus Eberlin não simplesmente fala isso da boca pra fora, são as evidências. Que as evidências vêm mostrando.
Dormir no café da manhã, você Não, tá não. querendo que eu responda questões Universo- universais? não, Eu não sei, mano. O universo é não, jovem, não, tem milhões, eu não faço a menor ideia. Olha como é que eu faço a minha conclusão lógica. Como é que a gente raciocina. Eu tenho uma evidência, o universo é jovem. Ele estava pronto, a foto do James Webb mostrou claramente. E se Isso ele não é uma estivesse... evidência que o universo é jovem, é só uma evidência que ele talvez seja mais velho do que a gente pensa. Não, é o contrário. Aí você É pelo tá... contrário, na minha visão, assim. Você tá jogando o problema para o espaço mais longínquo e tudo mais, né? É porque se eles detectam galáxias formando num período que não deveria formar, significa que aconteceu muito mais coisa antes que a gente não sabe o que aconteceu. Aí o envelhecimento... Não, mas eu não entendi por que ele chegou nessa conclusão. Se a foto mostrou o universo pronto, quando na verdade deveria mostrar outra coisa, Jonathan mandou deveria mostrar R$5. toda a diatribe, galáxia mal séries pra formada, cada as músculo estrelas é bom mal fazer. formadas, Já vi o gente início, ou falando melhor, que 3, o mais mas acho próximo isso possível muito do pouco. início, porque no início do universo dizem que havia conturbações muito gigantescas ali acontecendo, até tudo ir tomando ordem e se formando. Não Lucas faz sentido Alexander pensar dessa Superchat forma, né? de Nessa parte aqui eu penso R$2.2. o contrário. Aí sabe Logicamente- qual é o problema? Esse é um problema de ficar, o bicho come, se correr o bicho pega. Pega, aham. Se você envelhece mais o universo, o que acontece? Se você joga ele mais para distante, o que acontece com esse universo? Estaria muito mais envelhecido ainda. Você não tem como fugir. É que, pô, a gente nem sabe, como você mesmo falou no começo da conversa, tem a energia escura, a matéria escura, que a gente sabe que essa energia existe, mas a gente não sabe qual que é a propriedade dela. Então tem tantos fatores sobre como o universo funciona, que a gente não faz a menor ideia de como que é, Sim. que, tipo, o universo pode ser muito mais antigo por causa de várias reações com essas propriedades que a gente não sabe o que é, que aconteceram. Então, explicar de, tipo, o universo, então, é jovem por causa dessa evidência, pra mim, é um puro lógico, na minha opinião, assim. Não, olha, lembra que eu falei no início? Eu não tenho certeza de Dudes nada, mandou certo? Sim, eu também não. R$5. Eu acho que a melhor O inferência hoje, quando eu Monarca falo do estava universo... fechado. Ele não deveria chamar o convidado para debater e sim para ouvir. Tem que aprender com Vilela que dá espaço ao convidado. Sim, concordo, né? Aliás, a ideia do Xanda podcast é mandou essa, né? R$5. O universo é jovem. A melhor inferência é que o universo é jovem. Mas é isso que você tá falando, eu não vejo dessa Não, forma. tudo bem. É a conclusão que eu tenho pelos dados. Entendi. O universo está pronto. Se fosse 13 bilhões de anos, ele estaria envelhecido. Se você quer jogar Jonatinha isso 4 e mais 20 ainda mandou pro passado, ele estaria R$5. mais envelhecido ainda. Então, uma boa Como a inferência... gente sabe que não tem como, vamos dizer cara? assim, uma boa evidência é que o universo é jovem, certo? E ele é muito grande. E a luz depende... Ela, para Essa não é viajar... uma evidência que o universo é jovem, cara. É só uma evidência que a gente não sabe como o universo se formou de verdade. A gente tem uma teoria do Big Bang e ela tá errada. Essa é uma evidência só disso, mas não quer dizer que o universo é jovem. De onde vem esse pulo? Tem uma teoria que diz que o universo é jovem, certo? Não, tudo bem, mas tem outras várias teorias. Tem, mas eu a melhor acho. teoria hoje, mais suportada pelos dados, é que o universo é jovem. Não, tudo bem, eu até acredito É isso, em eu você não tô nesse dizendo que sentido. eu tenho uma verdade Só que, absoluta. do que eu sei dessa foto do Hubble, tipo, a minha conclusão não é imediatamente que o universo é jovem. Eu posso ter outras a Sim, partir pode. de apenas Não, esse fato. Ô, Monark, eu disse no debate, os cosmólogos estão de volta à prancheta. Back to the drawing Isso que é board. maravilhoso. Sim, maravilhoso. Estão tentando salvar o modelo, certo? Estão tentando explicar. O que Vão, tá acontecendo? vão elaborar uma nova teoria. Sim. Apóstolo Paulo mandou Aí vamos ter a teoria de que o universo é Xandão, jovem. a Bíblia não diz que nós salvamos, mas sim que ninguém merece ser salvo, porém quem se arrepende e crê em Cristo como único Salvador, esse sim é salvo. Pois é isso daí mesmo. Contra essa nova teoria. Claro. O que eu acho é que essa teoria que o universo é jovem vai ser muito difícil de derrubar. Demorou, tranquilo. Entendeu? Sim, sim. É isso que eu vejo. Tudo bem. Agora, a luz demoraria milhões e milhões de anos para chegar aqui? Sim, eu também concordo. É um paradoxo. Agora, dos dois paradoxos, são dois dados que se confrontam, certo? Qual dos dois eu vou abandonar? Eu tenho que abandonar um, certo? Sim. Eu abandono o paradoxo de que demorou milhões e milhões de anos para chegar aqui, porque o fato que eu tenho é esse. O universo é Mas jovem. Antônio O resto é mandou inferência. R$5. Alguém viu a luz Xandão, viajando por bilhões? Sabia que somos 98% chimpanzés? KKKKKK, assiste essa piada aqui. Eu já vi sobre isso daí, irmão. Esse negócio, esse lance aí do parentesco chimpanzé é engraçado, né? De bilhões de anos não viu. A ciência da parecência, dos evolution. O telescópio viu a luz viajando? Ela viu a luz e... Não, não é tudo. O resto é Foi a luz que suposição, chegou no- Monarca. O a resto luz é chegou no suposição. telescópio, não chegou? Sim, a única coisa que nós temos é a foto que chegou aqui, a luz que chegou. A luz que chegou. Sim, O só resto que- é tudo suposição de milhões e milhões de anos. Exato. Só que você Exatamente. pega todo o universo Ó. e você tem diversas estrelas que estão em tempos diferentes do É. universo Olha. e a luz dessas estrelas estão chegando ao Sim. mesmo tempo. Então você tem uma variação de luzes, entendeu? Você consegue observar tanto a luz Enzo mais mandou recente R$5. quanto a luz mais Ó. antiga. Gosto Você viu que as fotos do telescópio James Webb, o James Webb precisou de um detector de infravermelho? Você sabe disso, né? Porque a luz Quanto mais tempo passa, ela vai passa, ficando vai no pro espectro vermelho. Sim. Tá. E por isso que o telescópio tem detectores de infravermelho, para ir mais profundamente no universo. Não tem nenhum problema com isso. Eu sou cientista, eu gosto da ciência, gosto de todos os seus métodos, não tem nenhum problema com os métodos.
O que eu faço é uma interpretação dos dados que esses métodos me fornecem. Certo. Aí o que viram? Gustavo Desvios Lima, para o vermelho. superchateiros Elas em estão reais. desviadas para o vermelho. Real. Agora, tem um efeito bem interessante que dizem que o nosso universo está expandindo. O monarca é tipo as pessoas que distorcem a Bíblia se baseando no achismo. Pouco fatos e dados históricos e muito eu acho. Então, mas você sabe que o monarca, dos cortes que eu vi dele recentes, ele não tava assim, sabe? Parece que aqui ele tá meio incomodado. Não sei se ele tava bem esse dia. Não sei se tem alguma coisa que tava deixando ele ansioso. Porque geralmente ele fala bem, ele coloca pontos interessantes, deixa o entrevistado explicar, né? Aqui ele tá muito relutante e tá fazendo um caminho de pensamento inverso ao que o entrevistado tá falando. Então ele não tá parando pra prestar atenção exatamente no que o entrevistado tá falando, e ele tá falando muito só do que ele acha. O que é que eles esperavam ver? Não só o desvio para o vermelho, mas também, depois de Z igual a 1,7, mais ou menos, teria um efeito de ótica também esperado, que ninguém fala, tá? Por que eles não falam? Porque foi totalmente inesperado. A gente que está observando o dado e tá vendo uma outra possibilidade que está falando. A partir de Z 1,7, um efeito de ótica da expansão do universo faria com que essas galáxias que estavam muito afastadas pela expansão apareceriam muito maiores do que são de fato. As galáxias estão pequenininhas. Sabe Estão suaves e tranquilas, né? o que eles foram verificar? Cara, parece que esse desvio pro vermelho é só proporcional à distância, não é proporcional à expansão do universo. Então, outro paradoxo. Como que as galáxias são pequenas se o universo está se expandindo por 13,8 bilhões de anos? Então, foi paradoxo atrás de paradoxo. Sim. Agora, o que eu vejo em toda essa conclusão? O universo é muito mais cartesiano, parece, do que a gente pensava. Essa expansão parece que as galáxias estão se afastando, mas parece que o universo tem dúvida se ele está se expandindo. Ele é muito grande, mas é jovem. Agora, eu vou ter que resolver esse paradoxo. Como que a luz chegou aqui? Eu não sei explicar. Esse é o meu problema, tá? Um problema todo mundo pode ter um, né? É um milagre e tal. Se você tiver só um, tá só um tá ótimo. Então eu tenho esse problema, é claro. Fui cagar e abri seu podcast. Acabei ficando 2h30 no vaso. TMJ monstro. Tamo junto, irmão. Já botou pra fora tudo. O grande paradoxo de um universo jovem com uma luz que teria que viajar por 3,8 bilhões de anos. Ninguém tem a conclusão definitiva. Claro. Eu só acho que, pesando todas essas evidências, a melhor evidência está com o modelo do universo jovem hoje. Vocês que representam esse grupo e tal, eu acho incrível. A gente precisa muito desse grupo. Por quê? Porque existe no mundo uma religião da ciência, né? E eu acho que ciência e religião, eles não devem se misturar. Então, mas como já se misturaram e tem pessoas que trocaram a religião pela ciência e consideram a ciência a religião deles, eles formam vários dogmas. E esses dogmas impedem que a gente desenvolva a ciência. Mas como vocês não têm essa religião, vocês colocaram a religião no lugar onde ela deveria ser, que é com Deus, vocês estão livres para questionar os dogmas científicos da sociedade moderna. E isso é o que a gente precisa que aconteça. Porque é a única forma da gente conseguir ter uma discussão verdadeira para entender a essência da realidade e da existência. Sem vocês, a discussão morre. E vocês estão trazendo essa discussão. E agora, ficando popular no YouTube, muita gente... E vocês fazem as pessoas pararem para pensar e questionar a ciência. Porque as pessoas não questionam, elas acreditam como se fosse uma religião. Isso tem atrasado a humanidade muitas vezes. Máquina do Inversa L mandou R$5. Boa tarde, ok. E os eclipses lunares? Vai acontecer um eclipse parcial da Lua visível na Ásia mês que vem. Como um eclipse lunar acontece se a Terra é plana? Explica aí, mano. Vai fugir? Arregão. Aí é complicado, né? Porque eu já expliquei 1 milhão de vezes sobre eclipse, né? E o cara vem falar ainda que é arregão e tal. Ô, companheiro, volta mais tarde que eu te explico. No final das contas, eu acredito que Deus criou todo o universo. Eu não acredito no aleatório, eu não acredito no acaso. Eu acredito sim numa força divina, superior, que deu o propósito pra nós, que colocou o caminho do bem e do mal distinto um do outro. Eu acredito nisso, mas eu também acredito que o mundo pode ser mais complexo do que a gente imagina, entendeu? E eu quero essa discussão. Eu quero isso. Eu acho excelente que quando vem os ateus debater com vocês, eles não têm argumento para rebater. Eu acho isso ótimo, porque vai obrigar a ciência a realmente trabalhar para descobrir o que tá acontecendo nessa porra. Pelo menos tentar ajudar a gente a ter mais. Porque eles já aceitaram dogmas e tratam os seus oponentes intelectuais, que vêm com muitos fatos, como teoria da conspiração. Sobre minha religião. Grato. Irmão, a respeito de qualquer religião que seja, eu já dei minha opinião, né? Já falei que eu não tenho religião nenhuma, que eu não sigo doutrina religiosa alguma, porque eu sei que toda doutrina, ela, de certo modo, ela vai distanciar você da verdade. Eu prefiro ler a Bíblia, né? Eu sou um exaltador do que está na Bíblia, certo? Respeito, sem dúvida, a religião de cada um. Só não sou obrigado a fazer parte de nenhuma delas, né? Eu tenho a minha própria visão sobre isso.
Eu acho que num determinado momento, por mais que a pessoa seja inteligente, tenha boa fé, tudo isso, tá? Tudo isso. Chega um momento que se ela faz parte de uma doutrina religiosa, ela pode acabar se afastando da verdade. Não que ela vá, mas pode. Porque tem muita coisa, às vezes, que vem de maneira distorcida, deturpada, mal explicada. Entende? Então eu prefiro ir direto na fonte, que é a Bíblia, né? Para poder conseguir informação. Se eu tenho alguma dúvida, prefiro ver o que fala na Bíblia. Depois que eu ver o que foi dito na Bíblia, eu posso ver por opiniões de pessoas que também estudam a Bíblia, né? Pessoas inteligentes, né? Pode ser de qualquer religião também, isso aí não entra em linha de conta. Porque o fundamental é você ter acesso à informação primeiro. Isso sim. De tantos livros sagrados, pequei a Bíblia. Eu não conheço nenhum outro livro sagrado, cara. A não ser a Bíblia. Como malucos, como não sei o quê. E isso é errado na ciência. É errado. Então é excelente o trabalho que vocês fazem. Eu acho muito massa essa discussão. E eu quero me manter como um espectador. Eu não quero comprar nenhum lado agora. Eu quero ver o que vai dar nesse debate. E quero que ele se desenvolva. Que o debate é importante, não as conclusões. Né? Magnífico, Monarca. Fiquei seu fã agora, cara. É nóis. Bom corte. Eu não vejo propósito em nada. Esse estilo de vida me faz procrastinar em tudo. Acredito num Criador, mas acho que fomos apenas largados aqui. O único caminho para a solução seria espiritual. O Criador não te largou de nada, cara. Ele deixou um livro de regras, bem específico acerca da realidade. Você tem toda a sabedoria contida lá. Você vai até a fonte se você quiser. Você busca pelo Criador se você quiser.